Arroz, dias positivas para você, começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento. Já dizia o professor Hélio Couto, conhecimento é poder. E, por favor, pratique esse conhecimento na sua vida. A escolha é uma potência, a escolha é transformadora. A escolha vai florescer o melhor que você tem na sua vida, meu jovem. Você veio para viver o extraordinário. E lembre-se, se inscreva no canal, curta, comenta. Vamos propagar a boa nova. Não custa nada, só propagar. Compartilha a boa nova, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vamos falar sobre a cura da criança interior com essa consteladora maravilhosa, amiga Maria. Tudo bom, Maria? Como é que tá? Oi, Thiago. Tô feliz de estar aqui contigo de novo. Bom demais, né? Ainda mais para falar sobre esse tema tão importante, né? Então, vamos começar então, Maria. Quais, né, as consequências que a criança pode ter de um trauma de infância? Vamos começar por aí nossa conversa, né? Dessa cura dessa criança interior. Vamos. Tiago, imagina a construção de um edifício. Ali a gente tem a base. Quando se começa a construir um edifício, primeiro cava-se uma estrutura gigantesca e por muito tempo você nem se dá conta que está havendo uma construção ali. Isso é o que vai acontecendo no princípio da nossa jornada. Nós temos ali 9 meses, né, de vida intrauterina, para alguns 7 meses, né, um pouco menos, um pouco mais, mas a gente não passa de 9. Isso é o início da nossa construção. Se lá dentro da barriga da nossa mãe já acontece algum trauma ou alguns traumas, isso vai ficando registrado a nível celular no nosso corpo. E isso tem consequências na vida adulta, porque é a partir dali que a gente vai se constituindo. Essa informação, né? É como a construção do prédio. Se o prédio é construído em bases sólidas, de uma forma muito bem avaliada e estruturada, esse prédio ele vai ser erguido, né, com tranquilidade, ele vai permanecer aí, sei lá, por muito tempo, até para sempre, né? Não sei qual é esse sempre. Mas, enfim, na nossa vida é assim. Se existem traumas... Peraí, só um pouquinho. Se existem traumas logo ali na nossa base, isso vai impactar os próximos círculos de relacionamentos. Por exemplo, se houve o trauma na barriga, quando eu estou ali na fase de infância, esse trauma ele vai sendo reforçado. Então, outras situações parecidas vão acontecendo e vão reforçando esse trauma original. Vou contar o exemplo de 2 clientes minhas. Uma delas, ela foi concebida com o pai embriagado e estuprando a mãe. Caramba. Tipo assim, foi um ato de violência aonde ela foi concebida. Quais são as consequências na vida dessa mulher? Ela tem muita raiva dos homens. E ela não entende. E ela já teve vários relacionamentos, teve filhos, né? Mas ela tinha, né? Vou falar verbo passado, porque ela já fez uma constelação comigo, alguns trabalhos comigo, e isso vem limpando. Essa raiva dos homens vem limpando. Mas ela ainda está no processo. Então, a raiva que a mãe dela sentiu no momento da concepção dela, ela trouxe essa raiva. E no momento que eu fiz a constelação intrauterina dela, a pessoa que representava o feto dela se sentia tonta. Então, o fato desse homem estar embriagado, caramba, passou essa informação através do espermatozoide para esse feto que acabou de ser constituído. Então, olha como é profundo o que acontece e que vai reverberar lá no futuro. Ela tem problema hoje de relacionamentos. E ela é uma mulher que tem 52 anos. O caso da outra cliente, quando a mãe dela estava grávida, ela apanhava do marido. E ela estava lá na barriga da mãe dela.
Quais as consequências disso na vida dela? Primeiro, ela não consegue tomar esse pai. Para ela é muito difícil se relacionar com esse pai. E segundo, ela sente muita insegurança em relação aos homens. Será que a mãe dela podia confiar naquele homem que tinha a função de proteger aquela mulher, né, grávida? E ao invés de proteger, ele a agredia. Será que essa mulher confiava nos homens? E é interessante, né, Maria? Porque uma coisa que eu acho fantástica da constelação é o ressignificar. Porque o fato já é fato, né? Mas dá essa oportunidade de a gente ir ali e dar um novo olhar sobre aquele fato, né? Ressignifica, né? E é como você der um reset. Na verdade é um reset, né? Porque você vai mudar a sua visão sobre aquilo, né? Que eu acho que é muito bacana, porque às vezes a gente carrega essa culpa, carrega essa visão e a gente teve nem a oportunidade de escolher isso, né? Que é o mais grave que eu costumo dizer, porque a gente que é adulto, a gente ainda consegue discernir ou mudar. Não quero isso, quero aquilo, posso mudar, posso procurar uma terapia. Agora a criança não. São inseridos nela coisas que ela não pediu, mas infelizmente ou felizmente vão ser aqueles padrões de crenças, né? Isso que você traz, Tiago, falando da criança, né? Que o adulto ele consegue se proteger, mas a criança não. E por que o trauma da criança é o mais marcante? É o mais profundo? Exatamente por isso. Porque ela não tem recursos para lidar com aquela situação. E como eu falei na nossa palestra, né? O que configura um trauma? É uma situação que acontece onde você não tem recurso para lidar com algo que acontece rápido demais, forte demais ou cedo demais. E quando é que a gente fica ali paralisado? Por exemplo, um bebê que está dentro do ventre. O que esse bebê pode fazer? Ele vai ficar congelado ali. E aí, as pessoas, quando estão lá na fase adulta, elas têm medo, por exemplo, de fazer algo novo. Tem um projeto maravilhoso, um sonho, mas elas não conseguem avançar. Porque elas são paralisadas pelo medo. Porque esse medo ainda está... O medo que essa criança sentiu lá no útero da mãe ainda está registrado em você. Então, no momento que você se coloca numa situação de desafio, o teu sistema nervoso simpático ativa e você vai lá para o modo daquela criança. Por isso que é tão importante, como você trouxe, a gente ressignificar as nossas dores. Mudando o passado, não. O passado é inevitável, como diz meu professor Décio. Tá lá, né? Meu professor Décio de Oliveira, que é o meu professor de constelação, foi por muitos anos. Ele diz o seguinte, ainda vou ganhar um prêmio Nobel por essa frase: o passado é inevitável. Então, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como olhar para o que aconteceu de positivo na nossa vida só porque a gente vivenciou aquelas experiências. Então, né, essa minha cliente... Você experienciou, né? Exato. Teve a experiência, né? Por exemplo, essa minha cliente que a mãe, né, foi agredida pelo pai quando estava grávida dela, né? O que ela pode tirar de positivo dessa história para a vida dela, né? O que ela pode olhar para ali e dizer, tá, o que eu aprendi com isso? Eu me tornei um ser humano melhor? Eu escolhi um homem mais decente para ser o pai dos meus filhos, para eu não colocar os meus filhos nessa situação? Porque é uma escolha também. Verdade. Né? Uma mulher que fica com um homem que a agride é uma escolha também. Não é? Ah, mas não tinha condição, não tinha recursos. Será? Isso é muito polêmico, né? E assim, né, Maria, eu acho que a coisa importante, assim, é muito interessante do ponto de vista, né? Que aquela pessoa que feriu, ela também está ferida também. Eu acho muito bacana quando a constelação fala isso, né? Ele deu o melhor que ele tinha para dar. Talvez não era o melhor que você queria receber, mas foi o que ele pôde entregar, né? E a gente com consciência e adultos, a gente tem que ter essa percepção que eu posso fazer diferente. Né? Porque às vezes a gente percebe que as pessoas sempre estão replicando as mesmas histórias. Ah, mas por que meu pai? Por que minha mãe? Mas peraí, mas você tem a oportunidade de fazer algo diferente, de uma forma diferente. Não é porque você recebeu dessa forma, você vai dar dessa forma também. É lógico que tem que ter a consciência para poder entender e trabalhar isso, né?
E a gente só consegue mudar os padrões do passado quando a gente expande a nossa consciência, né? Então, se eu permaneço ali no julgamento, na exclusão do que foi, o tempo todo olhando, né, e dizendo assim, mas eu teria feito muito melhor, você não evolui. Porque se você imaginar esse homem, né, eu vou pegar esse homem, que nível de consciência tem um homem que agride uma mulher grávida? Né? Então, assim, no meu entendimento, na minha leitura, sem julgamento nenhum, para mim ele está no mesmo nível de um animal irracional. Ele não acessou a parte racional do cérebro dele. Ele estava totalmente, né, movido por esse cérebro primitivo. Porque eu tenho certeza que esse homem hoje, se ele tiver expandido minimamente a consciência, ele tem muito arrependimento disso que ele fez. Né? Então, é um momento ali. É uma inconsciência absoluta. Eu digo que o maior mal da humanidade é a falta de consciência. Porque se a pessoa tiver noção das consequências daquilo que ela está fazendo, ela não faria. Vamos pegar o exemplo de um político corrupto. Será se um político corrupto tem noção do legado que ele está deixando para os filhos e para os netos? Que eles vão ter um futuro de miséria? Porque é consequência das ações desse pai hoje? Ou desse avô? Né? Minha mãe dizia assim que pais ricos, filhos herdeiros, netos miseráveis. Quando essa riqueza vem de uma fonte que não é honesta. Então, será se um pai, uma mãe, que tem a consciência das consequências dos seus atos, será se eles não fariam diferente? E outra coisa importante, né? É assim, se você quer educar, é se educando, né? Porque, por exemplo, a criança, 90% é o que ela vê. Ela repete o que o pai fala, o que os pais, né, falam, o comportamento dos pais também. Então, assim, igual eu falo, o ferido não cura o ferido. Mas a pessoa que está buscando a cura, cura o ferido. Porque ele vai mudar esses comportamentos, essas atitudes, né? Eu venho estudando muito sobre constelação, minha esposa, mandar um abração, um beijão para minha esposa. Abraço sobre isso, para né, Sabrina. Né? Inclusive, eu estava até na constelação, achei interessante participar da constelação. E eu vou entender que prosperidade é essa cura. Quanto mais você se cura, mais próprio você vai estar. Porque você vai fazer escolhas que vão ser maior contribuição para você. Você começa a entender que não é o outro, não é como o outro age com você, mas como é que você vai agir em relação àquilo que a outra pessoa está fazendo para você. Porque você tem a consciência. Não tem como eu cobrar a consciência de quem não tem consciência. Mas a partir do momento que eu tenho essa consciência, cabe a eu agir de uma forma diferente. E quem vai ser o que vai ganhar mais? É eu. Exato, e a tua descendência. Né? Porque uma coisa que a gente percebe também nesse campo quântico, Tiago, é que aquilo que é resolvido no meu sistema libera. Quando eu resolvo uma questão pessoal, não é só a mim que eu estou beneficiando. Eu estou beneficiando a todo o meu sistema e eu estou beneficiando todo, porque todos somos um. É o momento quântico, né? Não é? Então, quando eu me curo, né, eu impacto o todo. Então, não é o todo que vai afetar o individual nesse sentido. É o individual que afeta o todo. Então, eu posso fazer... Se eu cuido de mim, né, e curo as minhas questões, eu, Maria, o que me levou a esse trabalho da constelação é porque alguém me disse assim, Maria, aquilo que você resolver em você, você não vai passar para suas filhas. Que está resolvido, né? Meu Deus, e eu olho para as... E faz todo sentido, né? Tiago, eu olho para as minhas filhas, eu tenho uma de 25, vai fazer 26 agora, daqui a um mês. E eu olho para a minha de 19, para a nossa. O nível de consciência que elas têm, eu vim adquirir com, sei lá, 40 anos, há 10 anos atrás. E eu fico muito feliz, porque aquilo que eu vou resolvendo em mim, eu vou transbordando para elas. E elas vão transbordando nas relações delas. Então, eu estava até escrevendo um texto aqui antes da gente entrar, falando exatamente sobre isso. Sobre quando eu curo a mim, eu
ajudo na cura do meu sistema, mas eu ajudo na cura do todo. Né? Então, todos somos um. E é verdade, eu falo assim, a gente veio para viver o extraordinário, depende das nossas escolhas, né? E você veio simplesmente para viver a sua vida. Quer contribuir com o mundo? Contribua com você mesmo, né? Porque se você está se curando, automaticamente seu comportamento vai ser um comportamento de melhor qualidade com o próximo. Eu conto que eu tive uma experiência muito bacana, que eu passei por um momento desafiador no meu relacionamento, né? Eu costumo dizer que as conversas interessantes, futuro melhor. DR. E aí eu comecei a falar assim, caralho, eu tô cobrando da minha esposa, mas não tô fazendo, né? Eu falei, vou começar a fazer. E o que foi bacana? Que, independente do resultado, o bacana é que eu me tornei a pessoa melhor. Porque eu tava entregando o meu melhor pro outro, sem cobrar nada dele. Só simplesmente do ato de me sentir bem. Porque às vezes a gente faz algo esperando um retorno. Cria uma expectativa. E essa expectativa não é realizada. Aí eu fico chateado com o outro. Mas peraí, mas tu fez. Eu já falo, né? Faz de bom agrado. Independente do que vai acontecer. Porque eu acho que a gente tem que ter essa consciência. É fazer o bem só porque é bem. Se o outro vai gostar, se o outro vai dar o retorno, se tiver, ok. Mas se não tiver, também ok. Mas porque você entregou o melhor. Você fez o seu melhor. Sim. E quando a gente faz o nosso melhor, automaticamente a gente ativa no outro o desejo de fazer o melhor também. Porque nós temos neurônios espelhados. Então, no momento que eu olho para o Tiago e faço o melhor para ele, automaticamente o Tiago sente a necessidade de fazer o melhor para mim. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho uma disposição de fazer o mal para outra pessoa, imediatamente eu ativo no outro. Só que, para a gente estar nesse lugar que você relata, Tiago, de fazer o bem independente do outro, fazer porque essa é a tua conduta, a gente precisa ter curado ou minimamente estar olhando para as nossas dores emocionais infantis. Aí tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Então vamos lá, como é que a gente pode trabalhar isso, curar isso na gente? Porque assim, outra coisa que eu já percebi que não existe prosperidade se essa criança estiver doente, estiver ali, né, com seus traumas, da sua criança interior. Tem que curar lá para que você possa soltar e fluir na vida, né? Exato. E vou te dizer que não é algo que acontece de uma vez, tá? As dores emocionais da criança ou do feto são lugares que a gente precisa revisitar muitas vezes. Eu vou te contar um pouquinho de como que isso aconteceu para mim, e aí pode servir, né, para as outras pessoas também observarem em que etapa da jornada elas estão. Então, eu comecei em 2008 lá, conhecendo a abordagem sistêmica de Bert Hellinger. Então, ali, eu me dei conta de que eu tinha um movimento interrompido em relação à minha mãe. O meu trauma não tinha acontecido necessariamente ali na fase inicial da vida, foi na adolescência. O maior trauma que eu tive assim, que ficou logo consciente para mim, que veio logo, foi o afastamento da minha mãe com 12 anos, quando ela me trouxe para Brasília e eu não queria vir. Então, ali houve uma ruptura desse movimento. Então, ali já eu não conseguia mais acessar minha mãe e eu criei barreiras entre mim e ela. Então, o amor dela não conseguia mais chegar até mim. Mas é que não existia, né? Não é que não existia, estava lá. Minha mãe continuava me amando. Né, claro! O amor da mãe, ele é real. Por mais que muitas vezes a gente duvide, né, devido ao comportamento dessa mulher, o amor da mãe é real. Então, ali, eu criei várias barreiras para impedir o fluxo desse amor. Julgamento, críticas, raiva, pena, tudo que você pensar foi se erguendo como barreiras entre eu e a minha mãe. Então, foi o primeiro lugar que eu cheguei, foi da constelação. Então, olhar para isso. E eu sabia, não estou prosperando financeiramente, que era a minha questão mais latente, porque eu tinha um relacionamento amoroso, né? Estou há 25 anos no relacionamento, tenho filhas, mas a questão da prosperidade financeira não acontecia. Eu falava, cara, se tudo começa com pai e mãe, eu tô ferrada lá
nesse primeiro círculo. Tem uma treta ali pra resolver, eu preciso né? resolver. Então eu fui estudar sobre isso, ler sobre feridas emocionais da criança. Todas as constelações que eu fazia, dava na mãe. Eu falei, eu preciso resolver essa questão com a minha mãe. Eu levei o Tiago de 2008 para 2016, 17, eu levei 8 anos para, dentro do meu coração, eu reconhecer que a minha mãe tinha feito o melhor por mim, que era me trazer para Brasília. Eu morava numa aldeia com, sei lá, 100 habitantes. Se eu não tivesse saído de lá, eu nunca poderia estar aqui hoje. Então, o mundo precisava que eu estivesse aqui. E a minha mãe, ela teve essa coragem. Só que qual a leitura que eu fiz do gesto da minha mãe? Ela não me ama, ela quer se livrar de mim, são 9 filhos, então eu vou ser um a menos. Eu não vi a grandeza do gesto dela de dizer assim, aqui, minha filha, não tem futuro para você. Vá para o mundo. Então, o que acontece? Como é o pai que leva para o mundo, e foi a minha mãe que me trouxe para o mundo, e para me convencer a vir, ela disse assim, se você não se acostumar, o seu pai vai te buscar. Aí eu acalmei. Aí sabe o que eu descobri semana passada, me preparando para fazer a palestra sobre pais e filhos? É que eu ainda estava querendo me convencer de que eu não dei certo para o meu pai vir me buscar. A minha adolescente ficou presa nesse ponto. Quando eu percebi isso, tem uma foto do papai e da mamãe na parede. Eu coloquei as mãos nessa foto e eu chorei copiosamente. Falei assim, pai, mãe, deu muito certo. Pai, você não... Meu pai já morreu, minha mãe, em 2018. Eu falei, você não precisa mais vir me buscar, eu já posso ocupar todos os lugares do mundo. Vai ser feliz, né? Vai prosperar no mundo. Vai ser feliz onde tiver aí. Pai, deu certo, mãe, deu certo. Então você percebe, lá esse movimento ainda estava dentro de mim, porque foi um trauma. Quando eu fui mergulhar um pouco mais, investigar mais, o que eu descobri recentemente? Que no útero eu era trigêmea. E aí a gente descobre na psicologia pré e perinatal. Eu fiz uma regressão e descobri que até o primeiro trimestre de gestação eu era trigêmea. Minha mãe nem chegou a saber disso. Mas eu senti a perda dos meus irmãos. Caramba. E quando, eu perdi esses irmãos, para mim, eu não ocupei todos os espaços do útero. E eu fiquei encolhidinha. E eu fiquei ali, até no momento de nascer. E eu nasci bem pequenininha. O que isso reverbera na minha vida, gente? Eu não ocupo todos os espaços na vida que eu posso ocupar. Então, medo de ir para o mundo, de não me sentir merecedora, de achar que eu vou ser abandonada. Esse é meu maior medo. Sabe, quando eu lanço um workshop, qual que é a minha maior dúvida? Será que vai ter alguém? Sabe, estou falando alto, estou abrindo meu coração aqui para vocês. Mas é verdade, é válido. Será se vai ter alguém? Será se eu não vou ficar sozinha, abandonada? Essa é a Maria adulta. É a minha criança que ficou lá no útero sozinha, depois que os meus irmãos foram embora. Porque o que eu percebi? O que eu aprendi? Que o nosso vínculo principal, antes de ser um vínculo com a nossa mãe, é com os nossos irmãos gêmeos. Então, a experiência mais próxima do divino que nós temos é a experiência com os irmãos gêmeos. Quando eles vão embora, você fica um vazio, né? Exato, e aí ele é o teu primeiro trauma. E aí depois eu fui tendo o reforço do trauma do abandono. Quando a minha mãe me deixou com 8 anos na casa da minha tia para morar na cidade, esse trauma eu revivi no uso da medicina. A primeira vez que eu usei. Ali eu curei isso. E depois, com 12 anos, quando ela me trouxe para cá, reforçou meu trauma do abandono. Fiquei sozinha. Maria, eu gostei do workshop você falando sobre a questão do pai e da mãe, né? Como é que é? A mãe cria e o pai prospera. Como é que é? Multiplica. Explica para nós essa questão. Que você acha que sim? Da prosperidade financeira, a pai, conexão. Mãe, isso.
Tá, então, nós somos formados aí por duas energias, né? O que vem do pai e o que vem da mãe. Então, a energia que vem da mãe é a energia que nos ensina a servir. Ensina a trabalhar com alegria, com amor. Ninguém faz melhor isso do que uma mãe, né? É verdade. Então, a gente Né? então a gente aprende com a mãe sobre esse mundo interno do servir. E o que é a profissão se não servir? Né? Você serve com o teu talento, você recebe por isso, e aí você faz o que você tem que fazer para a tua sobrevivência, para a tua vida. A energia do pai é a energia que leva para o mundo, é a energia do externo. Então, através dessa conexão com o pai, você pega esse dinheiro que você recebe pelo teu servir e você multiplica. Por quê? A mente do pai também é a mente mais racional, a energia masculina lógica, né? É a mais lógica, é a mais racional, é a que vai bolar estratégia, que vai fazer com que esse dinheiro se multiplique. Você tem uma visão de 360 quando você está conectado a essas duas forças, ou seja, quando você está alinhado lá na tua base com pai e com mãe. Então, você serve bem, você faz com amor, porque você aprendeu com a sua mamãe, e você pega isso que você recebe, honra o teu trabalho, honra o teu tempo, honra a vida que você dedicou para gerar aquele recurso e multiplica a teu serviço. Para que isso, sendo multiplicado, isso traz mais recursos para ti e te possibilita muito mais coisas a serviço da tua família, mas também a serviço do todo. E é bacana, porque não existe prosperidade se não tiver essa cura dessa criança, né? Não. Porque sempre vai ter alguma coisa para se resolver, né? Se não é mãe, você não consegue servir, ou você não consegue pegar esse dinheiro, essa energia chamada dinheiro, né? E se tem um desequilíbrio com o pai, você não consegue multiplicar isso, né? Então tem que ter esse equilíbrio entre essas duas energias, né? Você já viu que tem gente que é assim, arruma emprego, mas só reclama. Aí tá sempre saindo, muda de emprego. Então essa pessoa tá muito quebrada com a mãe. Provavelmente com o pai também. Ela nem chega a gerar o dinheiro, porque ela está sempre reclamando. Quando você vê alguém que reclama muito da vida, das coisas, pode saber que ela está quebrada com a mãe. Aí tem o outro tipo que é assim, gera dinheiro, mas ela nunca tem dinheiro. Ela sempre perde o dinheiro. Sempre acontece alguma coisa ali, né? Sempre acontece alguma coisa. Por quê? Essa pessoa está quebrada aqui com a energia do pai. Ela não acessa essa parte nela que vai possibilitar fazer aquilo que é necessário. E é isso que a gente precisa entender. Eu não me reconcilio com o homem aonde mora o meu pai. Pode até acontecer. E nem com essa mulher onde mora minha mãe. Eu me reconcilio com esse pai e essa mãe que moram dentro de mim. Porque, não é fora, é não, dentro, né? Porque quando eu me reconcilio com o que vem desse pai e que mora em mim, eu consigo acessar os recursos que vêm através da conexão com essa força. Então, o que a gente acessa através do pai? Raciocínio lógico, clareza, visão de mundo. E quando eu curo essa mãe que habita dentro de mim, que mora dentro de mim, eu me alegro com a vida, eu fico feliz com as coisas, eu sirvo com alegria, porque a mãe é esse cuidado, é esse nutrir, é esse criar. A energia da criatividade é do feminino, está lá nos ovários. É lá nos ovários onde mora a criatividade, porque se você olhar, é lá onde estão os ovócitos, que vai virar o óvulo, que vai gerar uma nova vida. Então, a criatividade, que é a semente da criação, mora dentro do ovário das mulheres. Se eu estou quebrada com a minha mãe e eu só acesso o meu pai, eu não consigo criar. Às vezes eu não consigo nem engravidar. Se eu sou uma mulher, eu não consigo engravidar. Eu atendo mulheres que estão tão quebradas com a mãe, tão quebradas, que elas já tiveram que remover mama, já tiveram que remover útero, tudo que é de órgão feminino, elas tiveram que tirar. E a vida está dizendo assim, olha para o teu feminino, olha para a relação com a tua mãe.
E é interessante, né? Porque o corpo, ele vai materializar essas emoções, né? Muitas vezes só em você liberar isso, você cura, né? Eu vejo gente que faz cirurgia, né, para tirar câncer. Aí tira uma mama. Aí daqui a pouco o câncer aparece na outra mama. Aí daqui a pouco tem que tirar útero, porque tem um sangramento que nunca cessa. Não está olhando a causa. Porque o adoecimento, ele se dá primeiro no espírito. Em outro plano, né? Na alma, na emoção. O corpo é a última instância onde a doença se manifesta. Porque quando chega no corpo, ou você olha, né? Então, o trauma da criança em relação a um dos genitores é uma das causas mais impossibilitantes. Porque ele afeta a tua saúde, os teus relacionamentos, a tua prosperidade financeira e, principalmente, a forma que você olha para você. Quando você tem um trauma de criança, por exemplo, um abuso, você não consegue se olhar com amor. Você não consegue ter autoestima. Porque você fica reproduzindo 24 horas aquilo que fizeram com você. E aí cria um mecanismo de defesa, né? Por que eu vou aparecer? Se eu ser visto, posso ser abusado. Se eu vou ter, né, as pessoas vão querer pegar de mim, vamos dizer assim, né? Que quando você tem essa consciência, você consegue compreender melhor, né? E outra coisa que eu acho que é bacana, para quem está nos assistindo aí, gente, tenha coragem de ir lá no passado. Não é para ficar, mas para você entender o que precisa ser trabalhado. Eu só mudo aquilo que eu conheço. E tem que ter essa coragem de ir lá e ver, entender, compreender, até para a gente poder mudar essa atitude. Igual, por exemplo, quem é da medicina, faz mandar um abraço para todos os ayahuasqueiros do Brasil, né? A medicina só dá o caminho. Você vai fazer, mas quando você tem essa informação, esse fazer fica mais prazeroso, vamos dizer assim, mais prático. Você consegue enxergar em você mesmo o resultado de tudo aquilo que você está fazendo, né? Você vai ser o maior investimento de você mesmo. E aí você começar a entender que uma constelação, uma terapia, uma barra de arcos, uma cerimônia de tudo isso é um investimento que você faz, porque quanto mais você se conhece, aí sim a prosperidade vai surgir na sua vida. Porque é esse equilíbrio do viver. Né? Não é o dinheiro, a matéria, isso é consequência. Porque se você está bem, a coisa vai fluir. Você vai ter alegria para poder produzir e vai ter tranquilidade assim para poder multiplicar. Tendo esse equilíbrio, né? Então a gente tem que ter essa coragem. Talvez as pessoas tenham esse receio ou medo de voltar lá. Mas tem que voltar para você poder reconhecer, significar e transformar tudo isso, né, Maria? Perfeito, Thiago. Porque o trauma, o que ele faz? Ele nos afasta da nossa essência. Ele nos fragmenta. Imagina uma peça, um quebra-cabeças. Então ele vem aí, imagina que ele está montado diante de ti e você claramente enxerga o que tem ali. O trauma é o quê? Quebra isso, desfaz essa imagem e deixa tudo fora de lugar. O que é o movimento de cura? É você ir reconstruindo essa imagem, peça por peça. Isso não acontece de uma vez. Ninguém monta um quebra-cabeças de uma vez só. Cada vez que você vai ali, você olha alguma coisa, você faz um processo terapêutico, faz uma constelação familiar, você passa por uma cerimônia de ayahuasca, você traz algumas peças. E aí você vai formando de novo a sua imagem. E quanto mais você vai tendo clareza dessa imagem, mais você vai descobrindo quem você é. Mais você vai acessando a sua força, a sua potência. E você vai se vendo como alguém que é precioso demais. Teve uma coisa que chamou muita atenção e eu achei muito interessante lá no workshop, né? Inclusive, pessoal, vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da Maria, o Instagram. É uma pessoa maravilhosa. Eu gostei muito, porque você tem muito conhecimento, a gente percebe na sua fala. Eu gosto muito disso, né? Eu apaixono por pessoas que buscam conhecimento, buscam entender ali, embasamento, né? A coisa só fala, você foi lá, você viveu, você experienciou. Porque, né, tive plano de participar, não foi uma constelação, foi uma experiência, uma pequena experiência de constelação, né? E aí, né, nessa workshop, essa pessoa estava constelando com o pai. Né? Sim. E eu lembro que você falou para pedir perdão para o pai e ela correu. Aí você falou assim,
Isso aí é o seu corpo, não é sua alma. Você falou que a alma é mais lenta. Eu achei interessante. Explica um pouquinho isso para nós. Eu achei interessante sim. Primeiro ponto. A gente, na abordagem sistêmica, a gente não usa esse termo de pedir perdão. Ok. A gente usa... Por que isso? Deixa eu explicar. As pessoas confundem essa questão de perdão. Perdão é quando você está no terceiro nível de consciência. E a maioria de nós não está. Terceiro nível de consciência é Buda, Jesus Cristo, sabe? São os grandes mestres. Nós que estamos aqui ainda, né? Primeiro nível e segundo nível de consciência, a gente não tem essa capacidade de verdadeiramente perdoar. Então, imagina que você me agrediu, fez algo que me feriu profundamente, e você ainda vem para mim para me pedir perdão. Você ainda joga a responsabilidade de restaurar algo no fato de eu te perdoar. Isso é justo? Não. Então, o que a gente usa na abordagem sistêmica, que foi o que o próprio Bert Helling viu em campo que funciona? Você me causou um dano. Eu não tenho que te perdoar. Mas você pode restaurar a relação fazendo algo que me compense. Você pode chegar para mim e dizer assim, Maria, eu te feri. Existe algo que eu possa fazer para compensar isso? E aí a gente pode voltar a se relacionar se eu te der essa oportunidade de restaurar comigo. Mas eu estou livre de ter que te perdoar. No momento que você faz algo para me compensar o dano que você me causou, automaticamente aquele conflito se dissolve. Verdade. E a gente volta a equilibrar. Agora, se você deixa na minha conta ter que te perdoar para que a nossa relação volte a fluir, você me ferrou e ainda quer que eu te perdoe? Vai, né? Não vai dar. Não vai dar. Agora, quando eu estou no terceiro nível de consciência, aquilo que você faz já não me atinge mais. É sobre você. É sobre você. Mas eu vou te falar, eu não estou nesse nível ainda. Alguém que me fere, minimamente ela vai ter que me compensar de alguma forma. Nem que seja reconhecendo. Maria, eu te prejudiquei aqui e eu sinto muito por isso. Se houver algo que eu possa fazer para que a gente restaure a nossa relação, eu gostaria que você me dissesse. E eu posso dizer para ela assim, tá tudo certo. E é interessante, Maria, que aconteceu um fato comigo, depois da primeira conversa, né? E eu já levei isso para minha vida, a questão do equilíbrio. Né? Uhum. Nem ficar em débito e ninguém ficar em débito comigo, né? E eu tive uma situação com a minha esposa que a gente ia para um local X e ela falou assim, eu vou por você. Eu falei, não. Você vá por você. Não por mim, que eu não quero ter dívida com ninguém. Nesse caso, não, Falei né? Que se você quiser... E aí deu até uma quizuma que ela falou assim, não, mas eu quero estar com você. Não, faça a escolha porque você quer fazer essa escolha. Ponto. Sim. Aí foi até bacana depois, a gente conversou assim, não, você está certo mesmo e tal. Porque é sobre isso, né? É sobre manter o equilíbrio nas relações. Isso é expansão, né? De consciência. E uma coisa que eu faço hoje, por exemplo, trabalho com condomínio, você pergunta, tá justo para você? Tá equilibrado essa relação? Porque eu nem quero que você fique em débito comigo, que eu acho que não vai ser bom para você, e nem eu também dever algo para você. Porque tem que ser uma coisa estável, uma coisa equilibrada, que todos vão ganhar. Né? Então, assim, eu achei fantástica a coisa que eu vou levar para minha vida sobre isso. Tá equilibrado essa relação? Sim. Você falou, o que eu posso recompensar aqui? Beleza, causei um dano. Aí eu lembro, né, que do nosso amado professor Hélio Couto, da ressonância harmônica, né, que ele fala assim, do vaso chinês, né? Não sei se com essa história, né, que o cara entrou no de coisas antigas e derrubou um vaso. O vaso quebrou, chinês, muito antigo e tal. Aí o dono do antiquário falou assim, tá bom, você me perdoa? Eu falei, perdoou, tá perdoado. Aí quando ele tava saindo, ele falou assim, não, volta aqui, tem que pagar. É isso aí. Beleza, tá perdoado, mas tem que pagar o vaso. Tem que pagar o vaso, né? Porque claro. é muito, cara, assim, acho que é muito inocente do ser humano achar que vai fazer algo que não vai ter consequência. Não tem aprendizado. Sem consequência, não tem aprendizado. Não é verdade? Só existe aprendizado com e toda consequência. ação vai existir uma reação dela. Exato. É o plantar para colher, né? Exato. E você me perguntou, né, sobre o movimento que a gente viu lá que ela foi rápido, você na palestra. Isso é o corpo, não é a alma. Exato. Então, o que ocorre? Nós temos o movimento da nossa alma e nós temos o movimento da nossa mente. Eu vou traduzir alma como coração. Sim, beleza.
Então eu tenho a minha mente, que eu costumo dizer que é um coelho. E a minha alma é uma tartaruga, que vai lentamente. Então, ali no caso dela, que a gente viu lá na constelação dela, a mente dela entendeu que ela tinha que fazer um movimento para ir até o pai dela. Só que ali não resolve nada. Não resolve nada, porque é da mente, não é na mente que resolve, é na alma. Então, eu, Maria, consteladora, eu não estimulo que o meu cliente faça um movimento que a alma dela não está pronta para fazer. Por que acontece? Engana, Thiago. Mas eu já fiz uma constelação, eu já fui até meu pai. Cara, se na sua alma não aconteceu, você não foi, não resolveu. Então, é um retrato falso. É tipo agora que está fazendo, né, com a IA, é o corpo de alguém a sua cara. Não é verdade. Então, eu mostro qual é o movimento que precisa ser realizado, mas no coração. E é interessante, né, porque eu achei bacana quando você bota esse termo assim, a alma é mais lenta, mas é porque ela é construída passo a passo, atitude a atitude. Porque seria muito simples, né? Igual lá do vaso, quebrei o vaso, beleza, me perdoa aqui, perdoe você. Não, peraí. O que vai acontecer é o dia a dia. Porque aquela mudança de comportamento é que vai gerar o quê? A sua cura. Que vai gerar o equilíbrio, que vai gerar a prosperidade. E as pessoas têm o quê? O anseio de ser rápido. Quero resolver a treta aqui. Não, peraí. Eu lembro que uma época eu estava conversando com a minha esposa, né? E a gente estava num momento desafiador que várias pessoas passam nesse mundo, né? Eu nunca passei. Naquela fase assim, né? Separa, não sei o que, tal. Aí um dia eu falei assim, tá bom, você quer separar? É o que você quer? Ok, eu não vou ficar com quem não quer ficar comigo. Ok, tá combinado? Você quer isso? Quer, também. Agora vamos resolver. Ela, como assim ué? Tem um veículo que está em nosso nome, existe tal coisa que a gente comprou junto. Agora a questão financeira, ou seja, você tem uma atitude... Beleza. Tem uma decisão, agora vai gerar consequências. É muito fácil. Vou separar. Não, peraí. Tem outras situações que têm que ser resolvidas também. Aí resolveu uma parte. Mas tem outra parte para se resolver. Para ficar tudo alinhado, né? Porque eu percebo não só nessa, mas tudo na vida. Eu vou resolver. Não, peraí. Você vai comprar algo, existe uma consequência. Né? Você vai mudar de emprego, existe uma consequência. Tem um relacionamento. Então, assim, a gente tem que começar a pensar melhor sobre nossas atitudes. Eu até falo que o estado consciente para mim é quando eu faço a melhor escolha para mim. Porque toda escolha é positiva. Ela vai gerar um aprendizado, ela vai gerar evolução. Mas quando eu tenho consciência, eu faço uma escolha que vai ser maior contribuição. Sim. Porque às vezes a pessoa esquece disso. Ela decide, mas ela esquece que existe uma reação daquela decisão dela. Sim. A nossa ação, ela precisa estar alinhada com a forma que eu sinto e a forma que eu penso. E qual é o impacto disso no todo? Né? Já que tudo bem, as consequências, né, são minhas e também não são só para mim. Como a gente falou anteriormente, tudo aquilo que eu faço tem um impacto sobre o todo. Isso é terceiro nível de consciência. Então, eu preciso sempre tomar a melhor decisão a serviço meu, mas do todo. Perguntaram para Bert Hellinger, inclusive meu professor Décio perguntou para ele assim, Bert, como que eu posso saber de antemão se uma decisão que eu vou tomar ela é boa ou é ruim? Meu professor disse que ficou 1 ano com essa pergunta rodando assim na cabeça dele. Quando o Bert veio para o Brasil, inclusive desembarcou aqui em Brasília, ele foi buscá-lo no aeroporto e ele disse que quando ele chegou perto do Bert, foi a primeira coisa que ele perguntou. E ele disse que o Bert falou assim, tá com pressa, hein? Ele falou, tô 1 ano com essa pergunta. Aí ele perguntou. Aí o Bert falou, então manda a pergunta. Bert, como eu faço para saber, mesmo antes de tomar uma decisão, se ela é uma decisão boa ou ruim? Então, ele disse que o Bert respirou, falou, vou no banheiro primeiro. Aí ele falou, puta merda, eu tô 1 ano querendo saber essa resposta. E ele ainda disse assim, ia ser fácil. E foi pro banheiro.
E o Décio disse que ficou lá, né? Remoendo. Aí, Bert volta. Estão ali conversando sobre outras coisas. Décio volta a pergunta. Aí o Bert diz para ele o seguinte: só existem 2 tipos de decisões. E ações, né? Porque a gente precisa agir, não adianta só decidir. Então, só existem 2 tipos de ação. Ações que nos levam para o mais e ações que nos levam para o menos. As ações que nos levam para o mais são ações que envolvem mais relacionamentos, mais trabalho, mas também tem mais recompensa, mais alegria. E essas ações, elas estão ligadas diretamente a mais vida, ou seja, impacta a vida positivamente de mais pessoas. E outro tipo de ação que é a ação que nos leva para o menos, que é mais conflitos, menos relacionamentos, que a pessoa vai se encolhendo, vai se afastando, e em última instância, esse tipo de ação nos leva para a morte. Então, eu vou te dizer, Tiago, que em muitos momentos da minha vida, esse entendimento me salvou. Também quando eu queria me separar do meu marido, há um tempo atrás. E quando eu me perguntava, eu estava convicta de que era a melhor coisa a fazer. Mas quando eu me fazia essa pergunta, esse é um movimento para o mais ou é um movimento para o menos? A resposta sempre era, é um movimento para o menos. Então eu sabia que eu estava emaranhada. Eu estou presa a alguma dinâmica do meu sistema. Eu estou presa a algum trauma que eu ainda não consigo enxergar. Tem pontos cegos que eu não estou vendo. Tem a ver com os meus traumas infantis, tem a ver lá com aquela criança que ficou abandonada e que eu queria reproduzir aqui. Quero ser abandonada. E é interessante, Maria, esse ponto que você colocou, porque às vezes a gente está condenando uma situação, mas na verdade não é aquela situação. É algo que está ali para trás, que está reverberando aquela situação. Porque talvez você desligar dessa situação não vai resolver nada, porque vem uma nova situação que vai repetir aquele padrão. Então, se você não resolver ali, o resto vai ser só réplica da mesma coisa, né? A nossa vida é assim, ó. Os problemas eles vão acontecendo em espiral. Então, assim como a evolução é em espiral, os problemas também. Então, eu tenho um problema aqui de base. Trauma lá com meu pai e com a minha mãe, porque ou através da minha percepção infantil, que não soube ler os fatos, ou pelo acontecimento de fato. Mas o problema está ali na base. Então, ele sobe para o próximo círculo de relacionamento, a próxima área da nossa vida, que é prosperidade financeira, profissão, trabalho. Aí, ele sobe para o próximo nível, que é a nossa relação amorosa. Depois, se eu não resolvi, se eu não olhei, vai subir aqui para os meus filhos. E aí, não resolvi, eu vou adoecer. Porque no momento que eu adoecer, eu vou ter que parar tudo para olhar. Então, a vida ela vai dando oportunidades para que a gente olhe o que está na base. É igual um prédio, né? Imagina esse prédio que foi construído. A base ficou torta. Aí chega um ponto que as paredes estão todas, né? Você que é síndico, trabalha aí com... É isso aí mesmo. E aí a base foi mal feita, o terreno não estava bem nivelado, as paredes ficaram, né, meio tortas, daqui a pouco começa a rachar tudo. A gente vê muito aqui, né? Não vê nada aqui em Águas Claras, né? Os prédios tudo rachado. Por quê? Problema de base. Se você não parar para corrigir a base, você vai ficar o resto da vida rebocando parede. Se você não para olhar o que aconteceu na base dos teus relacionamentos, você vai ficar a vida inteira repetindo padrões, atraindo pessoas que não vão construir junto com você relações saudáveis. E assim, né, Maria? É sempre você, não é o outro, né? Só tá reverberando, né? É só frequência, né? Tudo é frequência. Eu atraio aquilo que eu sou. O professor Couto fala muito, né? O ser para ter. Se você quer ter, seja primeiro, né? Através do comportamento, da mentalidade, do dia a dia, o que você busca, né? É algo que é óbvio. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente pode mudar a todo momento. Por isso que eu falo da escolha. Você pode escolher diferente. Né? Você pode escolher se observar, mudar, uma alimentação melhor, buscar outros recursos, se conhecer. Porque aí a coisa vai mudar, é o ser para ter. As pessoas têm que ter essa consciência, né? Outra coisa que eu acho que é importante, Maria, você falar para nós, que sempre fica essa dúvida, né? Pessoal, o que é o tal do honrar pai e mãe? Tá. Isso também é importante. Honrar pai e mãe.
Você tem filho? Eu tenho uma enteada. Você tem uma enteada. Tá. O que essa enteada poderia fazer para honrar tudo aquilo que você fez por ela ou para honrar a vida dela? O que dentro do teu entendimento ela te honraria? Qual é a forma que ela precisaria agir para você se sentir honrado? Do meu ponto de vista, ela ser ela mesma. Que Conseguir... as escolhas que seja feliz para ela, que, né, que ela tenha essa, vamos dizer assim, essa consciência de que ela não precisa se encaixar em nada. Que ela tenha a vida dela, que ela possa seguir a vida dela com as escolhas dela. Aquilo que traz felicidade para ela já é uma forma de me honrar. Perfeito. Então, o que dentro de uma tradução aqui, né, colocar uma legenda. O que seria honrar pai e mãe? Eu tomo tudo que vem do meu pai e da minha mãe. Por que a gente usa o verbo tomar? Porque precisa ter uma atitude. Não é passiva, não é eu recebo. Não é receber. Os recursos estão lá. Mas eu posso ir lá e tomar. E o Juan Garriga tem um livretinho de 33 páginas que o título é Onde Estão as Moedas? Esse livro é uma fábula que ilustra isso, né? São pais que entregam 2 sacos de moedas para 2 filhos. Um deles pega essas moedas, se alegra profundamente e vai tocar a vida. E multiplica essas moedas e vai ser feliz e agradece. O outro olha para aquele saco de moedas e diz assim, não, mas eu não quero isso. Isso é muito menos do que eu mereço. E pega o saco de moedas e devolve para os pais. E vai para a vida sem as suas moedas, buscando encontrar moedas mais valiosas no relacionamento, na profissão. Só que ele não preenche. Aí vai para o relacionamento amoroso, lá também não. Aí tem filhos, agora eu vou me abastecer, eu vou me sentir completo. Também não. Até que ele percebe que as moedas que irão saciá-los, satisfazê-los, estão lá com o pai e com a mãe. Aquelas que ele não quis. Já tinha, né? Exato. Então, honrar pai e mãe eu pego as minhas moedas e eu faço o melhor uso delas para frente. Então, não é ficar lá, pai, mãe, não sei o quê, sabe? Bajulando o pai e mãe, tô honrando meu pai e minha mãe. Honrar pai e mãe é isso que você falou. Vai cuidar da sua vida. E eu faço o melhor, tomando boas decisões e com movimentos que me levam para o mais. Não tem nada que alegre mais um pai e uma mãe do que ver o seu filho próspero, financeiramente, em boas relações saudáveis, com filhos bem criados. Então, isso é honrar. Eu pego o que vem de trás, faço uso ao meu serviço, ao meu bem-estar e passo adiante. Isso é o que Bert Helling descreveu como gratidão na prática. Ele diz que gratidão não é uma palavra, é uma atitude, é uma postura. Eu recebo aquilo que chegou até mim, faço uso para o meu próprio desenvolvimento e passo adiante. É isso que a gente está fazendo aqui, passando adiante. Porque você, Tiago, é um cara extraordinário. Que você está aqui a serviço de ajudar as pessoas a expandir a sua consciência. Eu fui convidada muitas vezes para fazer podcast, mas eu tinha que pagar uma grana. Eu falei, poxa, eu vou levar o meu conhecimento, ajudar na expansão de consciência da humanidade e eu tenho que pagar uma grana por isso? Eu falei, não, isso não faz sentido para mim. Então, quando você me convidou, eu já até te perguntei, quanto que eu vou pagar? Você falou, não, a gente vai passar conhecimento para as pessoas. Eu achei a tua postura de uma generosidade incrível. Você é uma pessoa que eu quero caminhar junto. E é interessante, né? Porque eu sempre tive na minha consciência, antes de mexer com medicina, de autoconhecimento, eu fiz programa de rádio há muito tempo, né? Quero mandar um abraço pro pessoal da Ativa FM. E naquela época eu já falava assim, ó, cada um tem a sua missão. Um é dar comida, outro é ajudar os velhinhos, o meu é dar consciência. Porque é essa consciência que vai gerar uma mudança de comportamento. E outra coisa, a gente sempre está recebendo. Se eu estou com você, eu estou recebendo seu conhecimento.
Eu não tenho como ser você para ter essa consciência, mas eu posso experienciar através da sua experiência, da sua fala, do seu conhecimento. E isso não tem preço. Talvez seria mais valioso do que eu receber, porque isso vai melhorar a minha vida, minha mudança de comportamento. Eu sempre falo, como é que eu sempre pensei, falei, cara, se eu estou passando por isso, várias pessoas estão passando. E eu tenho a oportunidade e o recurso para poder propagar isso, para poder ajudar alguém. No sentido, igual eu falo, jogando a sementinha, que a pessoa vai fazer a parte dela. A minha parte é isso aqui, esse é o seu canal. Cada um faz a sua parte. Sim. Né? E eu acho fantástico, e por isso que eu gosto de receber todo tipo de pessoas. Porque todo conhecimento ele é válido. A gente também não pode só para um lado. Eu igual sempre falo, quem é da medicina da floresta, quem é da constelação, gente, do rei. O que é consciência? Estou aqui. Eu entendo o que vai ser melhor para mim naquele processo? A constelação. Beleza. Esse processo aqui vai ser melhor para mim? A medicina da floresta. Beleza. Esse processo aqui vai ser melhor? A barra de Axis. Porque é as infinitas possibilidades. E eu entender que não existe só um caminho. Eu entender que naquele caminho vai existir vários outros caminhos. E tudo bem, né? E quando eu perguntei do pai, mas para mim sempre foi o quê? Você está feliz. Não tem pai, não tem mãe que vai contra a felicidade. Um dia até meu pai ficou chateado comigo, que assim, né, mineiro, o que você está fazendo? Como é que tá? Eu falei assim, cara, você nunca perguntou se eu estou feliz. Aí ele olhou assim para mim, nunca mais ele fez essa pergunta. A pergunta que ele fez é, você está feliz? Você está bem? Porque o material, gente, ele vai vir. É consequência. Se tu tá bem, cara, as coisas vão fluir naturalmente. É igual o rio que está ali fluindo. Né? Então, assim, a coisa vai fluir. E a gente tem que ter essa questão. E assim, igual eu vou falar para vocês, faz o bem só para fazer o bem. Eu fiz programa de relacionamento há muitos anos, né? Mandar um abraço para minha Messi aqui. Qual é a grande questão, às vezes, do relacionamento? Eu crio uma expectativa, não comunico para o outro não supra a expectativa, eu fico com raiva ainda. Achando que o outro é responsável pela minha felicidade. Mas não é não, meu irmão. Você é responsável pela sua felicidade. Entendeu? É você. Porque se você não se admira, se você não se cuida, se você não se ama, quem vai te amar? E aí tem que ter consciência que não é o outro, é você. Cara, beleza, a pessoa tá te atacando, dá um abraço pra ela. Eu lembro que um dia, cara, tava conversando com a minha esposa numa conversa mais interessante, né? Mas a Carol, eu falei assim, dá um abraço. Acabou a conversa. Aí ela falou assim, pô, tu quebra minhas pernas, velho. Tipo assim, no meio do nada, né, velho? Então, assim, é entender, né, que a gente tem esses artifícios e a gente tem esse recurso para poder melhorar. Agora, só depende de você. Eu não posso ver a sua vida e nem quero ver a sua vida. Nem quero ver a sua vida. Às vezes eu falo para ela, cuida da sua vida. Tá bom demais. Porque a gente falou no programa, quanto mais você melhorar como ser humano, maior vai ser o impacto. Porque você vai mudar com o outro, você vai ser mais respeitoso, vai ser mais amoroso. Então, aquele cara fala, peraí, isso aqui é diferente, cara. O que está acontecendo aqui? Eu quero isso para mim também. E aí começa aí. Igual a medicina, às vezes, hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, você vê, não é do nada, né? Uma funcionária que trabalha no condomínio. Ela comentou assim, Thiago, eu mandei seu programa aí para uma amiga minha. Aí eu, mas qual? Condomínio? Não, o outro você faz lá, né? Legal. Eu falei, não, porque a gente fala dos assuntos. Eu não sei, pô, eu também sou da medicina. Legal, que bom, que bom, bacana, né? Porque tá propagando, né? Tá indo, tá levando, tá prosperando. Tá aumentando o raio de alcance, né? Cara, a melhor forma, gente, você quer transformar a humanidade? É em você, transforme em você. Tem um cara que eu sigo que fala assim, esse negócio de escrever um livro, criar um impacto, não, cara, é focar em você. Se você focar 100% em você, o maior impacto que você pode levar para o mundo é você. Exato. Seu comportamento, o exemplo. Né? Eu já falou, a palavra evangeliza, o testemunho arrasta. Exato. Então, se você está preocupado, você quer mudar a humanidade, é através do seu comportamento. É com seu filho, é você se curando, você vai curar seu filho. Porque não adianta você cobrar dele e você não fazer. Sabe porque vai dar um bug e falar, tá batendo, né, papai? Você fala uma coisa e faz outra. E outra coisa importante, gente, é o que eu venho aprendendo. O amor é feito para sentir. Não é só uma palavra. É atitude. É o dia a dia. É o comportamento. Eu lembro que várias vezes eu faço com a minha esposa. Eu ficava falando, pô, a minha esposa não faz aquilo, mas eu faço. Eu faço. Eu estou cobrando, mas estou realizando. E mesmo se eu realizar, não cobra. Que eu te garanto, cara, você vai estar bem demais. Eu lembro que a gente fez uma série de programas, né, falando sobre terapia de casal. E aí, o que os terapeutas falavam para mim, Maria? Que assim, boa parte separa.
Sim. Mas dizer que é uma separação mais harmoniosa consigo mesmo. Porque vocês estão curando aquelas tretas, aí você entende, beleza. Aí não é uma separação porque tem ruptura, ou porque eu não quero briga, não. Eu entendo que aquele ciclo já se encerrou. Mas não é porque encerrou tem que ser doloroso, tem que ter mágoa, ofensa. Não. Eu acolho tudo aquilo que eu aprendi e eu vou seguir minha vida. Porque eu estou me fortalecendo nesse processo. E é muito sobre isso, né? Minha amiga, que papo maravilhoso! Amei demais! Pessoal, vou deixar no rodapé do vídeo para vocês o telefone da Maria, tá com um projeto maravilhoso. Próxima vez aí você é a Liz, hein? Com a Liz, também é uma consultora maravilhosa. quero mandar um abraço também pro Clã dos Lobos, né? Clã dos Lobos não é... Clã das Lobas. Clã das Lobas, cara. É um pessoal que faz um trabalho maravilhoso. Eu esqueci o nome do livro. É da Mulheres que Correm com Lobos. Mulheres que Correm com Lobos. Clarissa Píncola. Muito bom. Eu fiz uma série de programas na época na Ativa FM sobre esse livro. Ele foi muito bacana também. E assim, minha amiga, eu que sou feliz de estar aqui, cara. Essa contribuição aí, você não sabe o quanto me agrada, me torna uma pessoa melhor. E com certeza que está assistindo também. Né? E assim, gente, faz pra você. Eu sempre falo, eu faço esse programa aqui pra mim. Exato. Só que a partir que eu falei, a partir do momento que eu faço pra mim... Aí transborda, né, Thiago? Exatamente. Chega um ponto que a gente toma tanto, é igual uma fonte. Né? A gente tem ali uma fonte, então a água vem, preenche um prato, transborda, passa para o outro, transborda e passa para o outro. Então, quando a gente começa nesse movimento de autodescobrimento, a gente vai se preenchendo tanto que chega um ponto que não dá mais para conter só em nós, a gente precisa transbordar. E eu tenho dito algo aqui para finalizar, é que só pode haver evolução espiritual se houver evolução humana. E só pode haver evolução humana se houver evolução nas relações. E só pode haver evolução nas relações através de novos conhecimentos. Então, aonde tudo começa é com o conhecimento. A gente precisa buscar para expandir essa consciência, para que a gente possa evoluir nessas instâncias. Primeiro eu evoluo como ser humano, depois eu evoluo como ser espiritual. Senão, a gente não precisaria vir fazer essa jornada aqui, né? Verdade, muito bom mesmo. Vamos para a pergunta final? Claro. Fala suas redes sociais aí, fica à vontade. Vende seu peixe primeiro, vai. Tá, é aqui? Essa aí, fica à vontade. Foca nela, Silas. Eu sou a Maria Martins, sou consteladora, psicoterapeuta, escritora e eu ajudo as pessoas a reestruturarem as suas relações através de atendimentos individuais, através de workshops presenciais aqui em Brasília e palestras. Se você quiser também levar uma palestra aí para sua empresa, para o seu núcleo, me chama para falar sobre relacionamentos. O meu Instagram é maria.martins.cia e eu tenho um canal no YouTube que chama A Arte de Se Relacionar. Bom demais, pergunta final? Vamos lá, Maria. O universo, como pode melhorar? Como pode melhorar, Thiago, o universo? Quando a gente cura as nossas dores infantis, quando a gente se libera dos nossos traumas e desse congelamento que está aqui ainda no nosso corpo. Então, à medida que eu faço isso, eu me libero para viver aquilo que eu vim, porque enquanto eu estou sendo movida pelo medo da escassez, eu não consigo me conectar ao meu propósito. Então, o Amit Goswami, né, que é um físico nuclear, ele diz exatamente isso, que você só pode se conectar com o seu propósito quando você sai desse lugar de medo. E no momento que você vive nesse lugar de medo, você vive eternamente buscando o prazer, né? Para substituir esse olhar para dentro. Então você fica sempre olhando para fora. Então, quer prosperar, quer trazer melhorar o universo, quer ser uma melhora para o todo, olha para você, olha para dentro, cura suas dores, cura a relação com teu pai, com a tua mãe, que daí tudo vai fluir da melhor forma. Maria, gratidão, que papo maravilhoso, que contribuição maravilhosa, né? E até nosso próximo encontro. Galera, é isso aí, foi mais uma edição do nosso
O universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Cura tua criança interior, por favor. Valeu, um abraço. Energias positivas.